Olá, vamos falar sobre a expansão marítima. Para mim falar da expansão marítima, eu tenho que citar alguns pontos relevantes. Primeiro ponto relevante, o Renascimento. Lembra que eu conversei com vocês sobre o Renascimento? Uma série de questionamentos, como a questão da Terra redonda, se a Terra tem fim, se a Terra não tem fim, etc. Lembra aquilo que eu comentei com vocês de Copérnico? Muitos navegantes concordavam com as teorias de Copérnico. Esse é um ponto. A questão religiosa, que eu também já falei com vocês, o questionamento religioso. Segundo, porque muitos achavam que você não podia aventurar, você não podia avançar o mar sem que Deus permitisse. Terceiro, muitos navegantes eles precisavam buscar novas rotas para suas mercadorias, né? Rotas mais curtas, rotas mais longas. Só para vocês terem uma ideia, vou abrir um parênteses para fazer um comentário. Recentemente, um navio ali no Estreito de Suez, ele ficou encalhado. Deu um engarrafamento mais de 700 navios. E isso vai ter um custo muito grande nas mercadorias. Então, muita mercadoria que você comprou vai ter um custo elevado, justamente porque eles tiveram que fazer uma rota maior, ao invés de passar pelo canal de Suez, que estava interditado. Então, essa era a ideia. Eles queriam buscar novas rotas para poder ficar mais barato. Mas veja, nesse momento a América não existia. Se você pegar um mapa dessa época, a América não aparece, né? Então, a América para eles não existia. Então foi aí, baseado nas teorias de Copérnico, que Cristóvão Colombo começou a conversar com outros estudiosos, com outros navegantes, e ele entendeu que a Terra é redonda, certo? Ela não é plana, e se eu partir de um ponto e fazer um giro, eu vou chegar nesse mesmo ponto. Isso ele chamou de circunferência. Olha, pessoal, é a mesma coisa de eu chegar aqui e falar para vocês que eu vou em Marte. É a mesma coisa que eu vou fazer em Marte. Todo mundo pensa em Marte através de uma nave. Não, pessoal, eu vou em Marte através de outra forma. Então, quer dizer, é meio lunático, meio um sonho. Até então, na época, chamava ele de sonhador. Mas ele conversava muito, né, com navegantes, e Colombo sempre navegou em terras, assim, sempre destacou, né, como navegante, e ele então precisava buscar essas novas rotas, né? E ele então foi, como ele é italiano, ele foi na Itália, não ganhou esses navios, foi na Inglaterra, não ganhou, porque a Inglaterra e a Espanha e Portugal eram as três maiores potências, e a França também. Mas as duas maiores potências eram Espanha e Portugal, em navegação. Ele foi em Portugal, não conseguiu, foi na França, não conseguiu, foi na Holanda, não conseguiu, e ele então conseguiu dois navios com a rainha Isabel, né, que é a rainha da Espanha, né, os reis católicos. Esses dois navios, depois tem um outro terceiro navio, que foi Martim Pison, comerciante que doou. Então foi três navios, Pinha, Santa Maria e Ninha. São três navios, mas dois ele ganhou da rainha e mais um de um comerciante. Bom, Cristóvão Colombo então parte, né, do porto de Palos, né, do porto de Palos em 3 de agosto de 1492. Veja só, era uma viagem muito complicada, porque ninguém queria aventurar. Todo mundo tinha medo. Falava-se grandes histórias, que o oceano tinha monstro, que não sei o quê, que não sei o quê. Então ninguém queria aventurar. Todos tinham medo, muito medo. E Colombo, então, como ele não tinha tripulantes, fazer o quê? Você não põe um navio andar sozinho, você precisa de tripulantes. Ele então foi até a cadeia, né, pegou aqueles bandidos que tinham prisão perpétua, pena de morte, e foram então seus tripulantes. E dizendo que se nós retornarmos, né, vamos retornar, vocês então, a gente observa que vocês vão ganhar liberdade. Essa era a ideia. Perguntaram-se para Colombo quanto tempo? Uns 4 meses, 5 meses, aí de volta, mais ou menos. Aí o cara pensa, poxa, eu tenho 20 anos, tenho prisão perpétua. Se eu aventurar uns 6 meses, ganho minha liberdade? Topo, tô dentro, pode me colocar aí. Então, vieram para
Colombo, ele teve que escrever 2 diários, um falso e um verdadeiro. E isso está em Servilha. Por que ele teve que escrever 2 diários? Porque ele sabia, nem ele mesmo sabia quantas milhas, quantos quilômetros que ele iria andar. Então, se ele andasse, por exemplo, 10 milhas, ele colocava que andou só uma. Isso para mostrar para os tripulantes que ele não está tão longe da costa, porque você vê que faz isso, ó. Então a costa está logo ali. Porque se mostrasse que você andou muito e não viu terras, os tripulantes podiam entrar em pânico. Cristóvão teve uma série de problemas durante a viagem, falta de vento. Vocês sabem ali na Greenwich, ali onde ali no alto da terra ali, acima do trópico de Capricórnio, ali o vento tem um lugar ali que não tem vento. E Cristóvão pegou aquela rota ali. Então não tinha vento, por causa do tipo da esfera da Terra, porque a Terra gira, né? Gira assim, e a rotação e translação. Então ele não tinha vento, e nesse momento eles queriam matá-lo. Né? Mas Colombo conseguiu, né, convencer os tripulantes e chegou na América em 1492, 12 de outubro de 1492. Por isso que essa data é muito famosa dentro da América, inclusive no Brasil. Depois, numa aula futura, eu vou explicar para vocês a questão do 12 de outubro, que a gente colocou como Nossa Senhora Aparecida, que não é bem assim. Encontrou a imagem, mas não foi nesse dia, mas porque comemorava-se as festas nesse dia. Isso é uma tendência cristã. Sempre quando eu comemoro uma data, eu ponho outra coisa ali, porque aquela data já é comemorada. Depois eu vou explicar isso para vocês. Então Colombo chegou na América Central, né, em San Salvador, batizou o nome de San Salvador, que os índios chamavam esse lugar, uma ilha, chamavam de Guanahani. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que não foi uma coisa tão simples, não foi uma viagem tão simples, mas isso fez porque Portugal havia lançado primeiramente na expansão marítima. Portugal estava bem à frente da Espanha. A Espanha tinha alguns problemas, por isso que ela não havia lançado na expansão marítima. Ela tinha uma divisão de terras, que parte estava com Navarra, parte estava com Leão, parte estava com Fernando e parte estava com Isabel, ou seja, Castela e Aragão. Por isso fala a União dos Reis Católicos, Castela e Aragão. E sem contar também que parte da Espanha estava invadida pelos árabes. Então, eles precisavam expulsar os árabes para poder lançar na expansão marítima. Por isso que isso retardou a expansão marítima da Espanha. Mas Cristóvão Colombo deu um salto com a conquista da América. Professor, qual que é o certo falar? Conquista ou descoberta? Tudo bem, fica que os dois são corretos. Se eu considerar o índio como o nativo, eu vou falar conquista. Se eu considerar o índio como bicho, eu vou falar descobriu. É o caso da Europa. A Europa considerava o índio como um bicho, por isso fala descobriu. Então esse termo descobriu é um termo europeu. Quando eu falo conquista, é um termo americano. Então, depende de quem está falando, né? Se eu for um francês que estou escrevendo o livro, eu vou falar descobriu. Se eu sou um brasileiro, eu vou falar conquistou. Vocês entenderam? Pessoal, até a próxima.